esse sujeito dito subalterno, periférico, que é o sujeito indígena. O método discurso fronteiriço por uma aproximação do sujeito da exterioridade. O quinto texto é uma produção de conhecimento sobre os povos indígenas a partir de periódicos e dissertações, né, de mestrado. Então ele vai dizer, a Eliane, da Federal da Paraíba, ela vai mostrar como esses indígenas eles estão sendo representados nesses trabalhos científicos aí, né? E é interessante observar que é a representação da Carta de Pero Vaz de Caminha, até hoje, né? Eles são representados como selvagens, né? Como pessoas que não lidam bem, né, com a sociedade do branco e outras representações aí, como se fosse um sujeito ainda de segunda, de terceira classe. O sexto texto é sobre aprender a ser índio, sustentabilidade e hospitalidade. É um professor aqui da UCB, né? Ele vai falar sobre a questão mesmo da tolerância. Será que nós temos que ser apenas tolerantes, né? Ou nós temos que ser hospitaleiros aos povos indígenas? Então ele deixa alguns questionamentos muito importantes aí para nós. No sétimo texto, é um professor lá da UEMS, né, de Campo Grande, das artes visuais, né, é um artista, ele pinta quadros, etc. E ele vai trazer, com o orientando dele de iniciação científica, esse texto também, Arte Urbana, Índio Citadino, Estética Periférica, Fronteiras Dissimuladas. Né? Então ele vai mostrar a diferença, né, a representação que nós temos do indígena que mora nas aldeias urbanas, né, e a representação dos indígenas que estão nas aldeias mais distantes aí, povos que moram mais distantes, em lugares mais isolados. O oitavo, possibilidades de desafios para a educação terrena, também vai trabalhar a educação escolar terrena, né, que é uma professora também aqui da UCDB. E é interessante que a UCDB ela é pioneira em estudos sobre os povos indígenas, muito antes da UFMS, né? Eu comecei a trabalhar depois do meu pós-doc que eu fiz na Unicamp, com a professora Coracini. Aí eu comecei a trabalhar a partir de 2008 sobre as questões indígenas, justamente por estar no estado, né, em que os indígenas são a segunda maior população, né, do Brasil, e nós não temos, assim, conhecimento sobre suas etnias. Eu estou falando de modo geral, né? Tem muita gente, o pessoal que mora em Dourados, né? O pessoal que mora perto de aldeias urbanas, eles têm, sim, conhecimento. Mas eu estou dizendo de modo geral, nós sabemos pouquíssimo sobre esses nossos irmãos. O nono texto, a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, né, é um trabalho da professora lá da Universidade do Amazonas, e ela vai trazer como é que funciona, né, essa tutoria da FUNAI na web, né, na internet. Nós sabemos que o indígena ele é tutelado, né, portanto, para nós ele não é cidadão, certo? Se você precisa de um órgão que tutele, né, você está chamando ele de incapaz, né? Então ela vai trazer toda essa representação aí que as políticas públicas indígenas têm ainda sobre as questões indígenas, especialmente as questões ligadas à terra, né? Que a principal questão para eles é a problemática da terra, porque eles não querem qualquer terra, né? Eles querem a terra deles, né? Terras ancestralmente ocupadas. O décimo texto, os cursos do Rio da História dos Povos Indígenas, um só leito e as margens que o comprima, da professora Rita, ela é de Dourados, é uma pesquisadora antiga na UFGD sobre os povos indígenas, especialmente o Guarani Kaiowá, né? Ela fez um mestrado, doutorado na USP sobre a questão indígena de Dourados, Mato Grosso do Sul. Então é uma estudiosa, né? Tem livros, né, bem aprofundados sobre essas questões aí. A nossa mentora, né, ela que nos estimulou bastante a estudar essa temática.
O 11º texto é um texto que é relativo à tese de doutorado do William, né, que nós escrevemos, que o William trabalha especificamente sobre as mulheres indígenas, né, e como a Lei Maria da Penha, ele fez isso no mestrado, né, como a Lei Maria da Penha representa, como o texto da Lei Maria da Penha representa essas mulheres indígenas, que às vezes são agredidas, né, são violentadas, e será que a lei protege? Então ele vai trazer o texto e vai trazer esse silenciamento em relação às mulheres indígenas a partir do texto da Lei Maria da Penha. Ele vai falar um pouquinho sobre o texto dele e, por fim, né, o texto também de professores, né, é o orientador e a orientanda aqui da UCDB, a criança indígena em Campo Grande e a construção da identidade no espaço escolar, primeiras aproximações, em que ela vai trazer, né, a questão da criança aqui indígena nas aldeias urbanas. Nós temos algumas aldeias aqui, né, principalmente a Marçal de Souza, que tem a maior parte das etnias a etnia terena, né? Então ela vai trazer algumas questões sobre essa criança indígena, né? Que a criança indígena está ligada a todas essas temáticas, a esses 11 textos aí que nós trazemos, né? Porque a nossa preocupação com a mulher, com o local, com a terra, com a representação, os documentos oficiais, os documentos, né, da FUNAI, é realmente porque a nossa preocupação é com o futuro, né, desses povos indígenas. Daí o futuro dessa criança indígena, que nós temos estudado, né, nós temos vivenciado essa problemática toda. Eu trabalho especialmente nas 2 aldeias de Dourados, né? São aldeias urbanas que ficam, não sei se vocês conhecem, né, mas elas são chamadas aldeias urbanas, mas as crianças não têm nenhuma condição de higiene, certo? Não há água potável, não há condição, né, de saneamento básico satisfatório. Então é bem problemática, é chamada de aldeia urbana, mas não tem a estrutura da cidade, né? Então é um lugar que, como vocês podem avaliar, que merece, né, o cuidado aí das políticas públicas indigenistas, especialmente, né, as políticas do Mato Grosso do Sul, que é um estado, como eu já disse, né, diferente dos outros estados, haja vista a população indígena que nós temos aí. Tá bom, gente? Então eu coloco à disposição o livro para a leitura de vocês, né? Gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos. Gostaria de agradecer com muito carinho, assim, com muito reconhecimento ao MEP, que nos apoiou, que acreditou no nosso trabalho. Nós já temos alguns livros publicados, a gente trabalha com a questão indígena há muito tempo, mas realmente nos honrou muito o apoio, né, da UMEP nesse livro aí que nós estamos lançando hoje. Tá bom, gente? Obrigada pela atenção. Bom dia a todos, né, e a todas que estão aqui presentes. Eu não consigo enxergar muito de longe, né, mas me parece que o auditório está mais repleto de mulheres, né? Então acho que veio a calhar o trabalho que a gente vai falar hoje, comentar. E eu queria também agradecer novamente a professora Vânia e todo o pessoal da UMEP que fez essa ligação. E penso que muitas de vocês e muitos de vocês que estão aqui hoje devem estar se imaginando, mas por que povos indígenas? O que isso tem a ver com o nosso encontro, né? A prática educacional. Justamente aquilo que a professora Vânia veio colocar. Por quê? Porque nós trabalhamos com perspectivas que auxiliam a uma reflexão sobre a identidade e a constituição de nós, enquanto sujeitos na sociedade. E vejamos que a criança de hoje, não é? Ela faz parte da constituição do adulto, certo? Então torna-se muito importante a gente pensar nessas constituições justamente para poder ligar com esse aprendizado, e isso traz uma contribuição muito rica para o nosso encontro. Então muitas pessoas, por vezes, numa perspectiva transdisciplinar que nós acreditamos, só verifica apenas um foco.
desse processo de ensino, desse processo de aprendizagem, né? E na realidade são múltiplos focos que nós temos que considerar. E aqui no livro a gente traz apenas alguns deles. E eu vou falar justamente do capítulo 11, né, que é o capítulo que nós articulamos sobre essa questão. E por que isso é interessante? Tanto que, não sei se vocês perceberam, na estrutura da obra, nós deixamos a criança indígena por último, justamente porque textos anteriores vêm perpassar sobre essa questão da constituição do sujeito, para a gente desembocar nessa representação da criança que está se tendo. Na palestra anterior, nós estávamos aqui assistindo e observando, né? Como muito se foi comentado, é interessante a gente falar sobre isso. Então, pensando assim nessa visada transdisciplinar, o que seria essa visada transdisciplinar para o trabalho que nós estamos articulando? Nós trabalhamos com a perspectiva do discurso, da análise do discurso de orientação francesa, né? E na perspectiva do discurso, nós verificamos que determinados acontecimentos materialidades que nós trabalhamos, eles são atravessados por discursos que fazem parte do meio social, né? O discurso político, o discurso educacional e por aí vai. E dentro desses materiais, nós não podemos considerá-los em gestos de interpretações frios, como se a gente fosse buscar apenas um sentido naquilo que estivesse sendo colocado. Pelo contrário, existem múltiplos sentidos que estão sendo aí veiculados. Então, enquanto professores e profissionais da educação, se torna interessante, por quê? Porque, na realidade, por meio de determinadas leituras e processos de leiturizações, nós conseguimos abranger